O seu coração é circuncidado? Ei, mas como assim, Regina? O que é a circuncisão? A circuncisão é um procedimento cirúrgico para a remoção do prepúcio. O prepúcio é uma pele que cobre a cabeça do pênis. E ela pode abrigar micro-organismos. Em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11, Deus estabelece uma aliança com Abraão. E nessa aliança ele diz assim: essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Quando nós temos a vinda de Moisés, ele começa a estabelecer algumas leis. Nós temos que, nessas leis, lá em Levíticos 12, versículo 2 e 3, diz que todo menino com 8 dias de idade deveria ser circuncidado. Seria tipo uma inclusão, um rito religioso de inclusão na comunidade judaica. Hoje ainda, a maioria dos judeus israelenses, eles praticam a circuncisão como uma tradição ou como uma medida higiênica, né? Mas seja como for, nós temos que Jesus Cristo, ele foi circuncidado. Ele cumpriu, né, em obediência à lei judaica, ele cumpriu esse rito. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 21, diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Jesus foi, mostrando a sua humanidade. O tempo passou, Jesus cresceu, ele viveu entre nós, morreu, ressuscitou. E os cristãos convertidos, então, agora deveriam ser circuncidados. Foi uma polêmica que surgiu, né? E Paulo disse assim que, olha, circuncisão não tem valor. O que deve ser circuncidado é o coração. O coração. E que é circuncidar o coração? É uma entrega ao Senhor, uma transformação. Deus já tinha falado isso lá em Jeremias capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim, 4, 3 e 4, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novo, e não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Deus insiste que a gente tem que cuidar. Os campos velhos que não são tratados, eles são invadidos por ervas daninhas, por espinhos. E ele representa esses campos velhos, o nosso coração corrompido, muitas vezes pelo pecado, pela amargura, por tolices, né? Não importa, então, o contexto em que eu vivo. Deus tem um campo novo e a gente tem que se esforçar para tirar os espinhos, o pecado, e disponibilizar espaço para novas sementes, para o novo que Deus tem para mim e para você, para uma nova história. Então, nós precisamos circuncidar o coração. Coração circuncidado é um coração quebrantado, arrependido, é um coração em que você tira os espinhos, pede perdão a Deus, né, pelos pecados. Isso é um coração circuncidado, um coração sensível, em que a pessoa percebe quando ela erra, ela fica triste, ela se arrepende, né? É um coração perdoador, é um coração perdoador que se esforça por mudar e persevera nessa mudança, sejam nos pensamentos, palavras, atitudes, sentimentos. Você quer circuncidar o seu coração, quer construir algo novo, a gente tem que se esforçar e perseverar. Eu lembro a história de um alcoólico que ele se converteu ao Senhor e ele vivia pelas sarjetas. E um dia seus colegas, né, de copo, questionaram e falaram para ele assim: mas olha, você devia beber, Jesus transformou a água em vinho. E
E ele disse então para os seus colegas: sim, Deus transforma. Ele transformou a minha vida, uma vida na sarjeta, uma vida tão triste, tão perdida. Ele transformou numa vida boa, numa vida de paz. Ele transformou a bebida, né, o vinho, em comida na mesa para os meus filhos, né? E ele então disse isso. Esse é um coração circuncidado, é um coração com sementes novas que brotam e os espinhos são tirados, os vícios, o pecado, e Deus vai transformando aquelas sementes, elas vão frutificando em novos sonhos, uma nova história. Uma nova história que a gente nem tem condições de sonhar, de tão boa que é, a gente nem imagina. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você o ama, você ama Deus, você quer fazer da sua vida um campo novo, algo novo, com sementes novas, frutos novos, o fruto do Espírito Santo desenvolvido em você, né? O fruto do Espírito Santo trabalhando no seu coração, o fruto do Espírito Santo que tem 9 características, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, paciência, né? 9 características do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, ele passa a habitar em nós, e essas características do fruto passam a se desenvolver em nós. E como Deus falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo tremendo, e está escrito, e quem escreveu foi Deus, um Deus que não mente. Para isso nós precisamos circuncidar o coração. Você já circuncidou o seu coração? Como está o teu coração? Você está sensível à voz de Deus? Você tem buscado ler a palavra? Fala comigo, Senhor, eu preciso, eu quero ouvir a tua voz. E Deus vai trabalhando, vai mostrando aqueles espinhos que precisam ser tirados da nossa vida, que estão contaminando, prejudicando o nosso campo. Que Deus fale e ministre no seu e no meu coração, e que a gente possa buscar a Deus, ter sensibilidade para entender o que precisa ser retirado, limpo, arado, para nós começarmos a semear sementes boas, né? E o Espírito Santo vai fazer brotar o seu fruto no nosso coração de transformação, de mudança, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.